Nos últimos 6 meses nós consultámos mais do que 100 empresas em como implementar inteligência artificial e automação no seu negócio e nos próximos minutos eu vou fazer um apanhado das áreas mais comuns de implementação, as fases de implementação, as dificuldades de implementação e como é que tu do teu lado consegues saber, ok, por onde é que eu começo e como é que eu começo a implementar tanto inteligência artificial, tanto automação no teu negócio. Isto vai ser uma compilação de tudo o que nós aprendemos e todos os insights que tivemos nos últimos 6 meses, para que tu não precises de investir esses 6 meses e os milhares de euros que os nossos clientes investiram, de forma a perceber como é que tu consegues utilizar esta nova tecnologia para criar mais valor e mais eficácia dentro do teu negócio. Antes conseguimos falar de algo mais avançado e dos workflows que nós implementámos, como implementámos, as dificuldades, temos primeiro começar pelos básicos, ok? Pelos fundamentos, que é o que é inteligência artificial e o que é a automação. A automação é quando X acontece, Y vai acontecer e será sempre o mesmo processo, não há qualquer tipo de inteligência neste processo. Portanto, de um lado temos o trigger, que é quando X acontece, vai começar a automação toda, e depois a ação, que é quando X acontece, Y vai ser feito. Quando o formulário é preenchido, eu quero receber essa mensagem no Slack. Ou quando chega uma fatura, eu quero que essa fatura seja enviada para a Drive. Ok? Isto é uma automação, vai ser sempre feita da mesma forma e não há qualquer tipo de inteligência posta neste workflow. Será sempre a mesma ação. Quando falamos de inteligência artificial ou AI, aí já começamos a falar, e como está no nome, de inteligência, ok? Que é a capacidade de olhar para diferentes contextos, com base num treino passado, e perceber de que melhor forma seguir os ensinamentos que nós demos no nosso treino e adaptar ao contexto desta situação específica. Por exemplo, nós temos um workflow para um dos nossos parceiros que é sempre que uma lead preenche um formulário com qual é o teu serviço, que nicho é que tu serves, qual é o problema que tu resolves, como é que tu resolves e para quem é que já o resolveste, o AI vai pegar nesta informação e vai criar tanto cópia de e-mails como cópia de anúncios em escala. Portanto, neste workflow temos a automação na parte em que quando X acontece, quando o formulário é preenchido, Y vai acontecer, que é escrever o e-mail, escrever os anúncios, colocar num Google Docs e mandar por e-mail à pessoa que submeteu o formulário. E depois temos a parte da inteligência artificial, que é ok, nós temos templates e frameworks de como escrever os tais e-mails e os tais anúncios, mas para cada caso os e-mails e os anúncios vão ser escritos de forma diferente. Que é diferente tu escreveres um e-mail para uma empresa de seguros, para uma empresa de finanças, para uma empresa de mergers and acquisitions ou para uma consultoria de vendas. E aqui o trabalho do AI, e lá está, isto vem da maneira como nós treinamos o AI, com os frameworks e guidelines que lhes damos, é para cada caso e sabendo o que tu sabes de cada indústria, porque o Large Language Model, o ChatGPT, qualquer que seja que tu uses, vai ter sempre também informação available online, ok? Portanto, ele sabe sobre finanças, ele sabe sobre seguros, ele sabe sobre Medicare, dentistas, apenas tem de ser direcionado da forma correta. Portanto, o que é que nós queremos fazer? Permitir que ele acesse esse publicly available knowledge, portanto a informação está online, e dar-lhes o framework e as guidelines para, ok, isto é assim que se escreve um e-mail e um anúncio de sucesso, o teu trabalho é, com base nos user inputs que vêm do formulário, veres o que está no framework, veres a informação que tens online sobre esse nicho e escreveres o e-mail mais relevante para este caso. E aqui sim, começamos a criar um workflow tanto de inteligência artificial, tanto de automação. Temos a parte da automação que é, quando o formulário é preenchido, vai passar por todos os workflows da AI, portanto o módulo 1 do ChatGPT, módulo 2, módulo 3, sendo que o módulo 1 cria o e-mail, o módulo 2 cria o segundo e-mail e o módulo 3 cria os anúncios, e depois colocar essa informação num documento e enviar para o cliente. Isto é automação, isto tem zero inteligência artificial ao barulho. Onde é que vem a inteligência artificial? No que é que os módulos do ChatGPT realmente fazem. O que nos leva à próxima fase deste vídeo, que são as áreas mais comuns a nível de implementação, tanto de inteligência artificial, tanto de automação. E comecemos logo por esta que falámos agora, que é o marketing. Nós, quando estávamos a começar, a maior parte das empresas com quem trabalhámos internacionalmente eram empresas de marketing. E nós, para automatizar e criar workflows para os processos que eles tinham, fomos obrigados a aprender sobre o processo. Nós temos uma expressão internamente de Revampify, que é: tu não consegues automatizar aquilo que tu não percebes como fazer manualmente. Eu não consigo criar um chatbot para customer service, como responder a clientes, se eu manualmente não souber responder a clientes, ok? Portanto, nós fomos obrigados
a aprender sobre os processos de entrega de serviço que estas empresas de marketing prestavam. Processos como criação de posts LinkedIn, criação de newsletters, criação de flows de e-commerce, criação de landing pages, criação de cópia de anúncios, criação de e-mails, tudo isto. E o que é que nós entendemos? Que 90% da cópia e dos ativos de venda que estas empresas criavam seguiam exatamente os mesmos frameworks e os mesmos templates, apenas adaptado ao contexto único do cliente para o qual eles estavam a escrever. E uma das premissas da inteligência artificial é, se nós conseguimos encontrar um padrão em que sempre que isto acontece, ou seja, temos que escrever uma nova campanha de e-mail para o cliente, se nós conseguimos definir quais é que são os passos que o cliente leva entre, ok, preciso fazer X e X está feito, se nós conseguirmos entender os passos que estão entre precisamos de fazer, está feito, e perceber quais é que são as metodologias e frameworks em cada um destes passos, exemplo de um e-mail, desde criar o assunto, desde criar a primeira linha, a credibilidade e o pedido da ação e depois enviar em escala, se nós conseguimos entender e mapear, então nós conseguimos fazer o reverse engineer e criar um AI workflow para tal, em que apenas precisamos de entender qual é que é a informação nova sobre o cliente para o qual vamos escrever, precisamos que seja dada, de forma a que o AI consiga, ok, esta é a informação do cliente, estes são os frameworks que nós temos, aqui tens o e-mail ou o LinkedIn post ou o newsletter, podes enviar para o cliente. Então nós perguntamos ao cliente, se tu tivesses que delegar isto a um mentor teu, ou seja, mentor, eu preciso que tu me ajudes a escrever um e-mail para um cliente, qual é que seria a informação que o teu mentor necessitaria de forma a conseguir escrever estes e-mails? E por norma é sempre, para quem é que estamos a escrever o e-mail, o que é que a empresa faz, quem é que eles ajudam, como é que ajudam, quem é que já ajudaram antes, e qual é que é a promessa que eles fazem, portanto a promessa de valor. E estas são as nossas questões que nós vamos colocar no tal formulário. Portanto, tudo o que a tua equipa vai ter que fazer é vir aqui a este formulário e responder a essas perguntas. Porque isso é o que vai dar o contexto ao AI para conseguir escrever cópia e ativos de venda relevantes. E depois temos os módulos de AI devidamente treinados, tanto com os frameworks, com os templates, mas também como pensar sobre escrever e-mails, para não estar só a seguir templates já utilizados, de forma a que informação passa aqui, com a informação e com o contexto que tens sobre escrever e-mails, cria os tais e-mails e envia-me o documento para aprovação. Nós temos empresas em que já passámos 6 meses deste workflow, já o melhorámos e agora já não precisamos da aprovação da equipa antes de enviar para o cliente, ok? Portanto, alguém preenche um formulário e vai diretamente para o cliente indicando, olha, escrevemos estes LinkedIn posts para ti para esta semana, diz-me o que é que achas para nós do nosso lado podermos publicar ou agendar ou o que for, ok? Portanto, isso a nível de marketing, esses são os tipos de workflows que nós temos construído. E isto pode ser feito tanto a nível de LinkedIn posts, email copy, anúncios, landing pages, newsletter, tudo o que envolve escrita de materiais de marketing. O que nos leva à próxima área mais solicitada a nível de implementação, que é a documentação. Isto é principalmente relevante para indústrias como seguros, contabilidade, advocacia, gestão de ativos, gestão imobiliária, em que lidam com muita documentação de forma a conseguirem servir os seus clientes. E o que é que nós analisamos nestas indústrias e após fazer já algumas implementações? O que nós reparamos é que são sempre os mesmos processos de validação de documentos, apenas para casos e para clientes diferentes. Ou seja, seguem sempre a mesma checklist e fazem o mesmo processo de validação com os documentos. E, conforme falámos no início, a AI e a automação serve precisamente para automatizar aquilo que é feito sempre da mesma forma ou que consegue ser ensinado, neste caso uma inteligência artificial, como fazer. E aqui temos duas vertentes. Temos a vertente da automação, que imaginemos um dos documentos que o cliente envia um cartão de cidadão e depois envia um documento que temos de verificar se a informação que está no documento está conforme o cartão de cidadão e, por exemplo, os últimos 3 anos de rendimentos da pessoa, ok? E aqui a pessoa responsável, digamos que é um advogado, vai sempre ver NIF, NIF, morada, morada. E o advogado, neste caso, tem 100 processos destes mensal, cada um deles demora-lhe 5 minutos. Portanto, 5 vezes 100, 500 minutos mensais a verificar se o NIF está conforme, se a morada está conforme, se o nome está igual.
Isto para ser automatizado nem é necessário a inteligência artificial. É um puro RPA, Robotics Process Automation, em que tens um documento, match if this information matches this one. Se a informação for igual nos dois, então sim, passa para o próximo passo, para o advogado sim começar a ver o documento e ver as informações que, por exemplo, só um humano é que consegue, com a experiência de lei, olhar para o documento e perceber se o documento está em conformidade, se o documento vai ser aprovado por uma solicitadora ou por um balcão do banco, por exemplo. Isso a nível da automação. A nível de inteligência artificial, movemos para uma parte mais interessante, em que é preciso mais atenção ao detalhe. Pode ser algo como, ok, temos a informação, agora precisamos de criar a defesa da submissão do pedido de crédito para quando for para o balcão do banco, ser devidamente apresentado e profissional para que o banco olhe, ok, foi feito trabalho nisto, está cá a informação toda, vamos dar a devida prioridade a esta submissão e não àquela que falta informação, que não está completa e que não foi defendida. E aqui temos duas nuances extremamente importantes para conseguirmos criar um workflow que consigamos, com base na informação do cliente, criar a tal defesa para fazer para a submissão. Em primeiro lugar, como é que se cria uma boa defesa para uma submissão de crédito? Exemplo, número 1, garante que todos os números relevantes para o banco analisar estão presentes no documento. Número 2, garante que o contexto está devidamente dado e que o background da pessoa está apresentado. Número 3, dá sempre ênfase aos pontos fortes da pessoa. Por exemplo, trabalha há 15 anos na mesma empresa e tem sempre o mesmo rendimento. Isso seria um ponto forte nos olhos do banco. Isso é o passo número 1, é conseguirmos criar este tal manual de instruções. E daí eu também ter dito há bocado que nós não conseguimos automatizar algo que manualmente nós não consigamos fazer. Porque se nós não conseguimos criar este manual de instruções, nós ou a pessoa com quem estivermos a trabalhar, então não vamos conseguir automatizar o processo, porque não vamos conseguir ensinar à inteligência artificial como fazer de forma automática, sem o nosso input humano. O passo número 2 é colecionarmos exemplos passados de boas defesas que tínhamos feito e adicionar isso à knowledge base da nossa inteligência artificial para que ela possa aceder a estes exemplos passados quando for para criar novas defesas. E no fundo, o que é que nós vamos ter? Formulário que captura a informação do cliente, portanto, isto é o cliente para quem tu estás a escrever. Depois, manual de instruções, isto é como se escreve uma boa defesa. E por fim, exemplos de 50 a 100 defesas bem-sucedidas que já tínhamos feito e que tenham sido aprovadas. E no fundo é isto que alguém precisa, seja uma inteligência artificial, seja um júnior numa empresa, seja o consultor máximo. Ele precisa de contexto sobre a pessoa e sobre o caso único. Número 2, um manual de instruções em que indica como fazer, como formatar e o que necessita de estar incluído nesta tal defesa. E depois exemplos passados de como é que foi feito. Com esta toda a informação, qualquer pessoa, qualquer entidade, neste caso vamos utilizar a inteligência artificial para que não tenhamos que estar a esperar 2, 3, 4 horas para que uma pessoa o faça, possamos ter um sistema automatizado que sejam 1000, sejam 10.000, sejam 1 milhão de submissões num dia, nós sabemos que vamos ter um sistema que vai entender o contexto, vai ao manual de instruções, vai ver os exemplos passados, vai pegar nisto tudo e vai criar uma defesa para este caso único e vai-nos mandar, e depois lá está a decisão. Queremos logo enviar para submissão ou queremos aprovar primeiro manualmente com o human input e depois sim enviar para a tal aprovação, seja do banco, seja do cliente, o que for, ok? E o use case aqui não é muito relevante, mas sim entender o que é necessário para um workflow destes, que é contexto sobre o user, manual de instruções e exemplos de casos passados que já tenham sido feitos. A terceira área mais comum que nós vemos empresas, principalmente empresas já com maior dimensão, a solicitarem-nos auditoria, consultoria e depois implementação de uma solução, é a nível do workflow de pagamentos. Tanto a nível de pagamentos da empresa em si, como reunir todas as faturas de fornecedores, parceiros, softwares e clientes, organizar todos na Drive, identificar ao que se referem as faturas, enviar para a contabilidade e enviar também para um Excel. E aqui há vários tipos de possibilidades que podem ser implementadas, depende lá está da capacidade de visão e de mapear o processo. E foquemos-nos primeiro nesta de recolher as faturas de fornecedores, clientes, softwares, whatever,
e depois tratar dessa data e enviar para os sítios corretos. Quando se fala a nível de tratar data, pode ser tão simples quanto ver o que é que a fatura diz, por exemplo, o nome da plataforma, e ao colocar o fecheiro, seja um PDF, por exemplo, na Drive, mudar o nome do fecheiro para o nome da plataforma. Portanto, chega um e-mail com uma fatura, nós passamos para um módulo de Google Vision Cloud em que analisa e lê o contexto da fatura, identifica logo em cima, está sempre no header, o nome da empresa, ou também pode ser identificado no e-mail que nos enviam a fatura, digamos que é billing at, e este será o nome da empresa, portanto billing at openai.com, sabemos que é uma fatura do openai.com, ok? Portanto, Google Vision Cloud ou lê o contexto do PDF, ou identificamos a nível do e-mail, enviamos a fatura para a Drive ao mês certo. Portanto, a nossa automação vê que neste momento estamos no mês de fevereiro, portanto vai localizar a primeira pasta de faturas e depois o mês em que estamos, envia o PDF para essa pasta, no rename do file. Portanto, ponto número 1, capturamos a fatura. Ponto número 2, identificamos qual é o mês e enviamos para a pasta correta. Ponto número 3, damos o nome correto à fatura, portanto ao documento, neste caso digamos que é um PDF, para que a contabilista no final do mês possa chegar à Drive, ter lá todos os documentos devidamente identificados de todos os clientes, parceiros, fornecedores e softwares que foram pagos ao longo desse mês. Aqui a dificuldade que nós encontramos e que estamos neste momento a resolucionar, porque lá está, nós não sabemos todas as respostas ainda, é depois como implementar isto com softwares custom, portanto, por exemplo, ERPs como a plataforma Primavera de contabilidade, que são softwares bastante antigos que não permitem uma fácil integração dos sistemas deles, ok? Mas já conseguimos dar passos neste sentido, mas no fundo toda que é esta parte que é da Drive, buscar os documentos, 2, organizá-los e identificá-los por pasta, por nome, por data, ok? Isso é tudo fazível e nós temos vindo a fazer, já fizemos isto em 5 empresas a nível de faturação. Depois, quando eu digo que é muito criatividade e conseguir perceber o workflow e mapeá-lo, é a partir do momento em que nós temos a data aqui, portanto temos o e-mail, já identificamos o que é e temos acesso a todo o conteúdo do PDF, nós conseguimos fazer com esta data tudo o que nós quisermos. Portanto, nós tanto podemos mandar para o nosso Excel e categorizar, portanto, nome da plataforma, data, valor, tipo de despesa, tanto conseguimos mandar para o tal Excel, tanto conseguimos mandar depois por e-mail, por exemplo, para um dos nossos sócios, tanto conseguimos mandar para a nossa plataforma de comunicação e dizer, olha, recebemos agora uma fatura X, tanto podemos juntar tudo num Excel e no final da semana, olha, tu esta semana pagaste X nisto, X nisto, X nisto, ok? E o que nos vai levar ao próximo ponto, que vai ser data e visibilidade do negócio, mas importante perceber que não é só automação. A automação é a parte fácil, como nós costumamos dizer. O verdadeiro desafio e onde vem o valor e a nossa diferenciação é conseguir think outside the box e dar leverage aos negócios, que é, tu já tens a data, tu já tens o workflow propriamente criado, agora, quais é que são outras formas que nós, com esta data, conseguimos implementar de forma a dar ainda mais valor e ainda mais visibilidade e mais facilidade de gestão para o teu negócio. Por exemplo, podemos pegar logo na data que já temos e enviar para o P&L e identificar como uma expense para ao final do mês não termos de estar a atualizar o P&L ou a contabilista não ter que estar a atualizar o P&L. Portanto, é importante perceber que, ok, temos automação, que é X acontece, Y acontece, temos inteligência artificial, que é conseguir olhar e compreender o contexto e tomar decisões, adaptar as frameworks e templates ao contexto único, mas depois também temos esta toda a parte que nós ainda não temos uma definição para tal, que é pegar na data e fazer com a data algo mais daquilo que já está a ser feito. Portanto, ok, nós neste momento mandamos só as faturas para a Primavera, mas por que não criar também uma Drive com isso? Mandar para o nosso Slack, plataforma de comunicação, mandar para um Excel e mandar também para o P&L. Já que nós temos a data e já que nos demora se calhar meia hora a criar cada uma destas conexões após estarem mapeadas, por que não? Se vai ajudar na gestão do negócio e é 30 minutos por 3 anos com este workflow a funcionar, por que não tirar 2 horas a mais e criar estes sistemas, workflows que daqui a 6 meses, 12 meses vão nos dar uma muito melhor visibilidade do negócio, ok? Isto é a tal parte que é think outside the box, arranjar outras maneiras de fazer o workflow atual.
que é, nós não somos pagos só para automatizar um processo. Okay? Nós somos pagos para olhar para o processo e sugerir melhores maneiras de fazer o processo. Lá está, depois facilitar essa implementação através tanto da automação, tanto a nível de inteligência artificial. E por fim, e isto é a área mais comum que nós vemos e somos sempre solicitados, e é 80% dos nossos recursos internos, portanto sistemas internos que nós construímos é a nível disto, que é data e visibilidade do negócio. Portanto, nós analisámos, e isto foi um trabalho meu, que é ok, quais é que são as empresas mais valiosas no mundo a nível de faturação e o que é que elas têm em comum. E após alguma pesquisa e estudo, a conclusão foi muito simples. Todas as empresas são data-driven companies. Metas, Amazones, Teslas, Googles, Microsofts, são todas data company. Portanto, eles ganham porque têm mais data que as outras pessoas do mercado. E nós tentamos procurar cada vez mais fazer isso, que é como é que nós conseguimos tomar decisões com base em data, em factos, com base em números, métricas do que verdadeiramente está a acontecer e não em achismos e emoções e feelings, ok? E vou-vos dar um workflow muito fácil para vocês compreenderem. Imaginemos uma empresa, como é o nosso caso, que temos conteúdo no YouTube, conteúdo no LinkedIn, conteúdo no Instagram, cold emails, portanto email marketing, anúncios e cold calls. Temos 6 fontes de adquirir clientes. Nós temos que centralizar toda esta data num só sítio para conseguirmos ter acesso a qual é o canal que está a funcionar melhor a adquirir leads, qual é o canal em que temos mais meetings qualificadas, qual é o canal que gera mais conversões, ok? E podem achar, mas isso será sempre tudo no mesmo canal. Mas não, os nossos dados mostram-nos que onde nós conseguimos mais leads é a nível de anúncios, mas onde nós conseguimos mais meetings efetuadas é a nível de cold calls, e onde nós conseguimos mais conversões é a nível de leads que vêm do LinkedIn. E é importante, primeiro ter sequer noção de quais é que são as nossas métricas, quantos contactos é que nós fizemos este mês, quantas leads é que nós tivemos, destas leads, quantas é que se tornaram numa meeting, destas que se tornaram numa meeting, quantas meetings é que aconteceram, quantas é que foram para uma segunda meeting, portanto, uma apresentação de uma proposta, quantas é que foram para uma estado de follow-up, quantas é que foram convertidas, isto só a nível de vendas. Depois temos tudo a nível de service delivery, que é quanto tempo é que nós demoramos desde fecho até onboarding, quanto tempo é que nós demoramos desde onboarding até MVP, portanto a primeira entrega de valor, qual é a nossa taxa de retenção, qual é o nosso lifetime value, okay? Todas estas métricas é o que vai permitir ter uma boa gestão e nem é boa gestão, é uma verdadeira gestão do teu negócio, porque se tu não souberes com que dados é que tu estás a gerir o teu negócio, tu vais começar a tomar decisões com base em achismos e não com base em factos, ok? Portanto, o primeiro ponto é definir quais é que são as métricas que nós queremos traquear, ok? O segundo ponto é retirar e atualizar as nossas bases de dados com essas métricas automaticamente, ou seja, não depender de input manual, que é alguém ir ao Meta Business Suite, ver quanto é que foi investido em anúncios, quantas leads é que se tiveram, quantos meetings, quantas conversões, quantas é que não apareceram, ok? Nós queremos, perceber quais é que são as data sources, aonde é que nós vamos buscar data, que data, que KPIs é que nós vamos buscar e automatizar toda essa data entry, portanto a entrada da data para esta tal plataforma de centralização, para que nós consigamos fazer o trabalho uma vez, que é, lá está, mapear onde é que nós vamos buscar data, qual é que é a data que nós vamos buscar, criar uma infraestrutura que permita a entrada dessa data, portanto com as colunas do que nós vamos buscar, pode ser fonte, semana, métrica 1, métrica 2, métrica 3, métrica 4, métrica 5, com todas as percentagens corretas, de forma a sabermos que, ok, nós construímos isto uma vez e para o próximo ano, próximos 5 anos, próximos 10 anos, tudo o que acontecer a nível destas plataformas vai tudo para esta base de dados, ok? Ponto número 1, isso é o primeiro passo. Ponto número 2 é criar as interfaces que permitem a fácil visibilidade e tomada de decisão com base nessa data, que é, nós não queremos só ter um Excel com essa data e com estas métricas, nós queremos, pelo menos no meu caso e no caso das empresas com quem nós falamos, é muito mais fácil, nós somos seres visuais, ver em barras ou em gráficos, ok? Portanto, primeiro passo é ir buscar a data, segundo passo é organizar a data, terceiro passo é criar interfaces e passar a data da planilha, do Excel, para essas interfaces,
de forma a conseguirmos entrar de manhã, ver as interfaces de vendas, ver as interfaces de marketing, ver as interfaces de project management e as interfaces de service delivery e perceber imediatamente o que é que temos que fazer nesse dia, ou nessa semana, ou nesse mês, ou nesse trimestre, de forma a melhorar o negócio. E daí também vem a importância de ter as métricas definidas. Vou dar o nosso exemplo. Nós temos métricas definidas a nível dos nossos funis de anúncios, que é por cada 100 leads, nós temos de ter no mínimo 10% de meetings, portanto lead para meeting, portanto pessoa que submeteu um formulário para pessoa que é qualificada e que conseguimos uma reunião, lá está, sem ser qualificada temos uma métrica muito mais alta, mas nós apenas queremos falar com decisores qualificados, daí está 10%. Depois destas, quantas é que aparecem? Das que aparecem, quantas é que vão para uma segunda reunião? E depois quantas é que fecham? E nós temos as nossas métricas definidas, digamos que é de 1000 passa para 100, de 100 80 aparecem, de 80 aparecem, 30 passam para a segunda reunião, dessas 30, 5 fecham, ok? Isto dá-nos uma porcentagem, 10%, 20%, 15%, 5%, digamos. Imediatamente, eu já sabendo essas métricas, eu consigo olhar para as métricas da semana passada e ver, de meeting booked para show up rate, nós costumamos ter uma taxa de 80% e está em 50%. Portanto, onde é que eu vou trabalhar nessa semana? Keeping in mind que as outras métricas, as percentagens das outras métricas mantiveram-se iguais e a única mudança foi 80% para 50% nas meets que foram agendadas para meets que verdadeiramente apareceram. Claramente que esta é a área identificada em que eu vou estar a trabalhar, ou a minha equipa vai estar a trabalhar, ou a tua equipa vai estar a trabalhar, nesses próximos tempos até esta métrica voltar ao normal. Okay? Mas se não tivermos esta data a ser enviada manualmente, 2, se não tivermos esta data primeiro definida, e 3, se não tivermos uma interface para conseguirmos em 2 minutos, 3 minutos olharmos e perceber o que é que se passa, isto não será possível. E tu vais estar a achar, nós não estamos a fechar tantos clientes como o mês passado, podes achar, precisamos de mais leads, mas na verdade não é mais leads que tu precisas é de olhar de novo para o processo de follow-up e criar um melhor processo de forma que dos 50 passe para os 80. Isto também é algo que nós já reparámos, que é, à medida que tu escalas um funil de anúncios, por exemplo, ou à medida que escalas o teu service delivery, as métricas não vão ser lineares. Show up rate quando tu estás a marcar 100 reuniões por mês não vai ser igual a uma show up rate quando estás a marcar 5 reuniões por mês, porque estás a dar mais atenção a essas 5 pessoas. Ligas, mandas um e-mail, confirmas a reunião 2, 3, 4, 5 vezes no dia, okay? Enquanto se calhar quando tens 100 limitas-te apenas a aparecer se não tiveres as devidas automações de forma a que as pessoas apareçam. O que me leva a outro ponto, que é identificado este problema de show up rate, ok? Nós temos que melhorar a nossa show up rate 50% ou 80%. Há várias formas de resolver este problema. O primeiro ponto é perceber o que é que está a ser feito agora, o as is, e depois perceber que formas é que nós podemos utilizar para melhorar este processo. E nós já melhoramos o nosso processo de show up rate dos nossos clientes de diversas formas. Primeiro exemplo, mandar e-mails automáticos, portanto 4 a 5 e-mails desde o tempo em que a meeting é agendada até ao tempo da meeting, portanto 1 hora antes da meeting, a mostrar valor, mostrar casos de pessoas e empresas que já ajudámos, relembrar da meeting, mostrar mais valor e dar uma clear guideline quanto à meeting. Porque não é por uma pessoa ter agendado uma reunião contigo que ela vai aparecer. Digamos que ela está a ter uma semana bastante preenchida e ela precisa remover alguma coisa da sua agenda. A primeira coisa que ela vai remover é a tua reunião, porque ela não conhece, ela nunca falou contigo. Okay? Portanto, se tu não a venderes e convenceres de novo porque é que ela tem que aparecer na reunião, ela não vai aparecer caso esteja outras coisas mais prioritárias para fazer. E em B2B, isso vai ser o caso em 99% dos casos, que é, estás a falar com uma pessoa ocupada do outro lado, tem mais do que fazer do que se calhar estar numa hora numa reunião contigo e tu tens que provar novamente, não é só no primeiro contacto, quando a reunião é agendada, o porquê dela estar numa meet contigo. Isto é uma maneira de resolver o show up rate problem de uma forma automática, portanto adicionando algo ao processo. Outra seria, nós já tivemos campanhas em que era apenas para relembrar a meet, depois percebemos que não estávamos a vender a meet e começámos a adicionar proposta de valor em cada um dos e-mails. E agora temos um e-mail com case study, outro e-mail com case study, outro e-mail com case study, outro e-mail com case study, antes da lead sequer aparecer numa meet connosco. Porque, contextualizar,
pessoa já sabe que vai para uma reunião para X, mas nós queremos, antes da pessoa sequer entrar na reunião, mostrar-lhe, ok, tu vens para uma reunião de como nós conseguimos automatizar o teu processo de onboarding. Isto é como nós ajudámos a empresa 1 a fazer isto, portanto, isto era o processo antigo deles, isto é o novo processo, isto é os resultados. Portanto, antes demorava 2 horas, agora demora 5 minutos. O mesmo para a empresa 2, o mesmo para a empresa 3, o mesmo para a empresa 4. Não só tu, ao implementares isto, aumentas a tua taxa de aparecimento da reunião, que ali está mais nutrida, como também aumentas a tua probabilidade de fechar a lead caso ela seja qualificada, porque tu só te deves sentar já agora com leads qualificadas. Porquê? O lead já tem muito mais contexto sobre o que tu fazes, já confia muito mais em ti e já está mais a par do tipo de resultados que podes esperar e lá está, capta a ti depois na tua chamada, seja de levantamento de necessidades, ou seja de apresentação de proposta, mostrar e passar o sistema, a tua metodologia e mostrar-lhe com base nas métricas do cliente, se é fazível ou não, e dois, que tipo de resultados é que elas podem esperar com base no tipo de resultados que tu já atingiste para outras empresas. E isto vem de outro princípio que é, quanto mais tempo e mais casos destes tu tiveres, mais diferenciação tu terás no mercado. Outra forma de resolver este tipo de problema seria a nível manual, que é, ok, em vez de mandar e-mails, eu quero que o meu comercial 15 minutos antes da meet, liga à pessoa de forma a confirmar, olá João, temos aqui uma meet agendada daqui a 15 minutos, só para confirmar, olha, isto vai ser o schedule, nós temos 30 minutos, vamos falar primeiro de X, depois de Y e depois de Z. Tudo ok para a meet daqui a 15 minutos, podemos confirmar aqui com a equipa, excelente, ok? E este Human Touch vai fazer com que, lá está, aumentes a tua taxa de aparecimento, e 2, aumenta a probabilidade da lead fechar depois no final, porque já teve mais contato contigo, tem mais confiança contigo, está mais contextualizada sobre o que é que vai ser falado e apresentado caso seja uma sinergia na reunião. Isto para mostrar que há várias formas de resolver um mesmo problema, não precisa ser só com tecnologia, ok? Não precisa ser só adicionar algo, pode tanto ser como adicionar como retirar algo ao processo atual. Pode ser tanto feito a nível de tecnologia, pode tanto ser feito a nível manual. E depois, a nível de tecnologia, tens o passo 1, que é o tal de só emails reminders, e tens o passo 2, que é actually putting in the effort once. Portanto, são emails que tu escreves uma vez, mas que funcionarão para sempre para ti, que é os tais emails de assim como ajudámos o cliente 1, assim como ajudámos o cliente 2, e assim o 3, 4, 5 e 6. Portanto, agora has de estar tu do teu lado a perguntar-te, e eu? Como é que eu implemento isto na minha empresa? Como é que eu sei se quero que implementar? Tens duas formas. A forma mais óbvia é marcares uma reunião connosco em que nós te indicamos exatamente, após umas perguntas, como fazer. E tens a forma que eu te vou dizer agora, que é tu podes fazer isto sem qualquer tipo de consultor, sem qualquer tipo de ajuda externa, apenas tu, um bloco de notas, a tua cabeça e tempo para pensar nos assuntos, que é: passo número 1, tens que mapear quais é que são os processos envolvidos na tua empresa, desde a captação de leads, desde a entrega do serviço. Porque no fundo nós tentamos complicar isto muito, mas é bastante simples. Uma empresa é uma venda de algo, seja um serviço, um bem, um produto, um software, e a entrega desse tal serviço, produto, software, ok? Portanto, nós vamos querer mapear todo o processo de adquirir uma lead, adquirir um cliente, e depois todo o processo de entrega de serviço. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2 é definir o que é que acontece a cada passo e quais os KPIs, as métricas envolvidas em cada um dos passos. Portanto, como falámos há bocado, perceber quantas leads é que vocês precisam para fechar um cliente, sabendo a vossa taxa de conversão, quantas leads é que vocês precisam para fechar um cliente, quantas pessoas qualificadas é que tu consegues, a tua empresa consegue entrar em contacto para o tal serviço e começar a mapear estas métricas para quê? Depois atribuirmos o business value a cada uma delas, que é, portanto, tentarmos dar um número a quanto é que uma ação contribui a nível de valor para o nosso negócio. Perceber qual é a diferença entre um novo cliente versus reter um cliente, por exemplo, no terceiro deal. Nós, no nosso caso, por exemplo, o nosso terceiro contrato com o cliente vale 4 vezes mais do que o primeiro contrato com o cliente. Portanto, se nós tivermos que escolher entre uma reunião, entre ter uma reunião de fecho com um existente cliente ou uma nova reunião com um cliente, para nós é mais valioso para o negócio termos esta reunião, vale 3 vezes mais do que esta e é mais provável do fecho. Okay? Isto vai te dar uma melhor noção do que é que se passa no teu negócio, só este mapeamento. Depois é olhares e perceberes onde é que está o time constraint.
Quanto tempo é que nós estamos a dispensar para dar on-board um cliente, quanto tempo é que nós estamos a gastar para reter um cliente, para tratar da documentação, para fazer gestão de projeto, para ir buscar as faturas, para fazer documentação, para ir ver a data. E no fundo o que é que tu vais ter após fazer este exercício? O processo mapeado, os KPIs envolvidos, quanto em nível de value de 0 a 10 é o que nós fazemos, é que isso dá ao business, e o tempo gasto por cada processo, ou o tempo investido. Quando tiveres isto, para o que é que tu vais querer olhar? Processo em que tem um high business value, digamos que o business value é 9, e tem um high time invested. E tu sabes que já tens exemplos de como fazer esse processo. Porque high business value e high time consuming é logo um red sign que é isto que nós queremos automatizar primeiro. Rather than, portanto, em vez de um processo com low business value e low time investment, como é, por exemplo, uma empresa de 5 colaboradores estar a criar uma automação de faturas quando apenas tem 15 faturas por mês. Não vale a pena. Vale muito mais estar a criar um processo, se calhar, de data, ou de retenção de clientes, ou de adquirir mais leads, ok? Portanto, é entender, primeiro mapear para conseguirmos o quê? Entender o contexto da tua empresa, ou tu entenderes o contexto da tua empresa, ok? E perceber o que é que, com o menor esforço possível, se eu mudar, ou se eu implementar, ou se eu adicionar à empresa, vai-me trazer o maior output possível no short term. Depois também depende muito da estratégia de cada um e de cada empresa, que é aquilo que tu vais investir hoje e vais construir hoje e nos próximos 3 meses é para teres resultados daqui a 6 meses ou ainda este ano, ou é para teres resultados daqui a 5, 10 anos. Vai-te dar também uma melhor noção no que é que tu tens que te focar primeiro. De qualquer forma, se achaste este vídeo interessante, queres perceber mais como é que isto funciona, visto o valor e percebes que, ok, com esta definição de processos, métricas, data e automatização dos mesmos, o meu negócio tem muito mais potencial e muita mais capacidade de escala, mas não queres ser tu a fazer este processo todo, então podes agendar uma meet comigo e com a minha equipa em que nós vamos olhar para o teu negócio, vamos te ajudar neste mapeamento gratuitamente e vamos te mostrar onde é que nós começaríamos primeiro. Portanto, qual é que é a área, o departamento ou o processo que com o menor input possível conseguimos trazer o maior output e o retorno mais rápido para tudo o teu lado também conseguires ver, ok, esta empresa, a Revampify, sabe do que fala, consegue-me ajudar e este é o plano de ação para os próximos 12 meses após esta primeira implementação ser terminada. Portanto, tens aqui em baixo o nosso link, podes agendar uma reunião estratégica connosco em que nós vamos nos sentar contigo e mostrar o que é que pode ser feito. Do meu lado é tudo, vemo-nos no próximo vídeo. Saúde